Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilace aqui, para o vídeo sobre a correção da atividade que a gente fez sobre propagação de calor, tá? E eu queria falar o seguinte, que eu andei pensando assim, né? eh, a gente já está um tempo fazendo isso, fazendo a leitura, fazendo a correção por vídeo, e falar para você o seguinte: se cada vez mais que você lê o texto, quando eu passo, quando a gente lê junto, quando você lê sozinho, e aí você lê, você entende o texto, você reflete sobre ele, e aí consegue responder as atividades, vai ficando cada vez mais fácil, você vai ficando cada vez melhor nisso, tá? É que nem um treinamento. O Cristiano Ronaldo e o Messi, eles não chegaram onde eles chegaram não treinando, entendeu? E mantendo a mesma condição de hoje. Eles treinam até hoje, então eles continuam treinando. Então, o treino é uma prática. Então, a prática da leitura, da interpretação do texto, que é quando você entende o texto, quando você reflete sobre o que está no texto e aí você consegue responder a atividade, isso cada vez que você faz, você vai melhorando um pouquinho mais, até que chega um momento em que você já pegou o jeito. E aí fica muito fácil você ler um texto e responder qualquer pergunta que está sendo feita, porque quase todas as perguntas elas estão relacionadas à interpretação do que você leu. Por isso que é importantíssimo língua portuguesa para todas as áreas, tá? Eu sempre falei que há uma interação entre todas as áreas e a língua portuguesa é a principal, matemática também, quando a gente tem um cálculo matemático, mas língua portuguesa, nesse exercício aqui, que tem 8 atividades, dependem praticamente de interpretação do texto, tá? Então vamos à correção então. Começando aqui a atividade número 1. Associe cada um dos fenômenos abaixo com uma forma de propagação de calor, que nós vimos lá as formas de propagação de calor. O item A: o movimento das camadas de ar da atmosfera devido ao aquecimento do ar próximo à superfície, produzindo então os ventos. O que é isso? Isso está relacionado à convecção, tá? Que é um dos tipos da propagação de calor que a gente viu no texto que a gente leu. Vamos lá. O B: aquecimento do interior de um carro exposto ao sol, com as janelas fechadas. Então, o B já é radiação, tá? C: aquecimento de uma colher em contato com o alimento quente. Isso é a condução, né? A movimentação do calor aí na colher. D: aquecimento do bulbo de um termômetro em contato com a pele humana. É o mesmo princípio do C, então também é condução. O E: movimento do ar próximo a um aquecedor. Aí esse é a convecção. E o F é o fenômeno do efeito estufa, né? Uma estufa que cuida de planta, né? Isso está relacionado à radiação, tá? Então é isso. A convecção, B, radiação, C e D, condução, E, convecção, F, radiação, tá? Agora vamos ver aqui o item 2. Em um dia de muito sol, um morador percebeu que a água da torneira proveniente da caixa d'água estava quente. Explique como a água foi aquecida, citando as formas de propagação de calor envolvidas. Então, nesse caso, pode haver uma combinação variada nas formas de propagação de calor, dependendo de cada uma das casas, né, como vocês conhecem. Por exemplo, se a caixa ela é exposta sobre o telhado ou se ela fica dentro de um forro. Então, o importante é que você relacione a radiação da atmosfera para a caixa d'água, a condução da parede para os canos e para a água, e a condução ao longo da mangueira, e também a possibilidade de convecção dentro da caixa d'água, tá? Então, são esses tipos de radiação, nessas formas de propagação de calor que ocorrem, que podem aquecer
a água, né? Quantas vezes você já não... Eu já fui algumas vezes, fui pegar mangueira, que ficou no sol, a mangueira estava quente. A hora que a água sai muito quente. E se a caixa d'água ela fica exposta, ela não está protegida, algumas caixas d'água são expostas, ficam em cima do telhado. Outras ficam dentro, protegida pelo telhado. Então, com certeza, aquela que não está protegida pelo telhado, ela toma muito sol. E aí a água ela desce muito quente, porque ela sofreu por radiação ou aquecimento. Tá bom? Então vamos lá. Item 3. Avalie e explique como a propagação de calor ocorre nas situações a seguir. Então vamos lá. Item A. Os aparelhos de ar-condicionado são, geralmente, instalados próximo ao teto de um ambiente. Então, nesse caso, é a convecção. Por quê? Porque o ar quente ele tende a se elevar. Então, o local onde o ar-condicionado é instalado. E o ar frio, que é mais denso, ele tende a descer. Então, nesse caso, os aparelhos eles são instalados na parte superior do ambiente, porque o ar-condicionado ele solta um ar frio. Então, aí o ar frio ele desce por ser mais denso. Tá? O outro exemplo, aí já é o aparelho de ar-condicionado é para esfriar. O aparelho de aquecimento do ar, né, já é para aquecer. Então, eles geralmente são instalados próximos ao chão de um ambiente. Sim, por quê? Pelo mesmo motivo, a convecção. Né? É o mesmo princípio lá do ar-condicionado. Mas nesse caso é o ar quente, e o ar quente ele tende a subir. Então o ar-condicionado fica em cima porque o ar frio que ele libera, ele tende a descer. Enquanto que o aquecedor que vai produzir ar quente, ele tende a subir, por isso que ele fica embaixo. Tudo bem? Agora C. Algumas geladeiras modernas são invertidas, ou seja, elas apresentam o espaço do congelador na parte de baixo. Para funcionar, elas precisam de um sistema de injeção de ar resfriado em seu interior. Ou seja, o movimento do ar dentro desses equipamentos ele é forçado. Isso mesmo. Então, também é um caso de uma propagação de energia por convecção. Mas nesse caso, ele é forçado, né? Porque geralmente fica em cima o congelador, e aí, como a gente já viu, o ar frio ele é mais denso, ele desce. Tá? Agora aqui, como o refrigerador está na parte de baixo, ele tem que ser forçado para cima. Então não é uma forma natural, por isso que é forçado. Tá? E eu não sei não, você não gasta mais energia elétrica para isso. Então não sei se compensa, se é uma geladeira que pode ser bonita, moderninha, mas eu não sei se ela é mais econômica. Tá bom? Agora o 4. Considerando as correntes de convecção que existem dentro de uma geladeira convencional, quer dizer, não é esse caso aí dessa que tem o sistema forçado, então deduz a partir dessa geladeira convencional onde seria mais adequado armazenar. A. Verduras, que são mais sensíveis ao frio. Então, se elas são mais sensíveis ao frio, ela tem que ser colocada na parte inferior da geladeira. Porque apesar do ar frio ser mais denso, ele vai descer, mas até ele chegar lá embaixo, onde fica as verduras, ele não vai estar tão frio como se na parte de cima. E os alimentos que são frescos, como derivados de leite e carnes que estragam facilmente, e portanto eles devem permanecer mais frio. Aí, nesse caso, ele tem que ficar na parte superior da geladeira. Geralmente, as geladeiras, ela já vem escrito embaixo lá, lugar para legumes e verduras, e na parte de cima põe lá laticínios, carnes, ovos, né? Então, às vezes, a própria geladeira, ela já dá as dicas de onde se colocar cada um desses alimentos, tá? Então, vamos lá. O item 5, atividade 5. Um estudante ele fez um experimento com 2 cubos de gelo idênticos. Colocou um deles sobre uma mesa de madeira e o outro sobre uma mesa de aço. As 2 mesas estavam no mesmo ambiente, quer dizer, estavam próximas, né? E a temperatura nesse ambiente era de 20 graus Celsius. Então ele usou um cronômetro e ele descobriu que o gelo sobre o aço ele derreteu mais rapidamente do que o gelo que estava sobre a madeira.
a mesa de madeira. Então, por que aconteceu isso? Explique esse fenômeno. Então, nesse caso, o aço ele é o melhor condutor de calor que a madeira. E a madeira ela pode ser considerada um isolante térmico, pois troca menos energia com o ambiente do que o aço. Então, dessa forma, como a madeira é um isolante, ela não interferiu muito em fornecer calor para o gelo, enquanto a mesa de aço já possibilitou isso, por ser um condutor, o aço. Então, dessa forma, o gelo que estava sobre a mesa de aço derrete mais rapidamente, porque houve troca de calor ali, o que demorou muito para ocorrer no caso da madeira, porque aí foi só com o ambiente que o gelo interagiu, não teve, no caso, a interação com a mesa, como aconteceu no do aço. Tá bom? Muito bem. Exercício 6. No dia a dia, escutamos com frequência que uma blusa, um agasalho ou um cobertor, por exemplo, eles são quentes. Então, utilize os conhecimentos para explicar por que esse tipo de afirmação não é correto do ponto de vista científico. Então, a blusa, o agasalho ou o cobertor, eles são quentes? Não, não é isso, né? Uma blusa, um cobertor, um agasalho, eles são isolantes. E agasalham porque evitam a perda do calor do corpo para o ambiente. Então, quando você põe uma blusa de frio, além de ela te proteger do vento frio, ela faz com que o calor do seu corpo não se perca. Né? Lembrando que meu corpo é quente, claro, quando você usa um termômetro, contanto que você não esteja doente, com febre, geralmente a temperatura é 36, né? Por exemplo, todo dia eu meço a minha temperatura em função da Covid, para ver se está tudo bem. Então, é numa média de 5,8 graus Celsius, 36,0, 35,8, 36,0, 36,2, fica nessa variação pequena aí. Então, quer dizer, se eu ponho uma blusa, esse calor, a blusa me protege de perder esse calor do meu corpo, então me mantém aquecido. Esse é o efeito, né, da blusa, o agasalho ou o cobertor. Mesma coisa, eu vou dormir. Quando você vai dormir nesse frio, você se cobre. No começo você ainda está com frio. Leva um tempinho para esquentar. Por quê? Porque você acabou de entrar debaixo da coberta, você entrou o ar frio com você. Então você está com um pouquinho de frio. Então você vai soltando calor no seu corpo. E aí o cobertor ele segura esse calor, ele não sai. Tanto é que se você está deitado, um pouquinho da coberta fica para cima do seu corpo, você sente o ar frio entrando. Aí você fala, tem alguma coisa errada. Aí você vai lá, você vê que tem um buraco. Então aí você vai lá, se cobre direito, e aí com o tempo vai ficando quentinho, e aí você está protegido do frio. Certo? Tá vendo, gente? Ciência é a prática no dia a dia. Não é uma coisa para decoreba, é uma coisa para entender o que acontece no nosso dia a dia. Agora vamos para o exercício 7. Classifique cada um dos seguintes materiais como condutores ou isolantes térmicos. Então, nós temos cortiça, cobre, ouro, plástico e madeira. Então, quais são os condutores de calor? Quais são aqueles que facilitam a condução do calor? No caso aí, nós vamos ter o cobre e o ouro, que são dois metais. Tá? Então, se o cobre e o ouro são os condutores, quais são os isolantes térmicos? Aí vai ser a cortiça, o plástico e a madeira, como a gente viu no exemplo lá da mesa de madeira. Tá? Então, agora uma última atividade. Imagine a 8. Imagine a seguinte situação, problema. Você precisa transportar um picolé de um lugar para o outro. Por exemplo, você vai visitar algum parente seu aí, você quer levar uns picolés para eles lá que você ganhou, estava em promoção, 30 centavos o picolé. Aí você falou, vou levar picolé para todo mundo. Mas como é que você vai levar esse picolé de um lugar para o outro? E esse trajeto leva cerca de 1 hora. É sabido que, se você não tomar alguma precaução, o picolé vai derreter. Pensando em materiais que você pode encontrar no cotidiano, então elabore no caderno um projeto de dispositivo que possibilitaria esse transporte. Depois, você vai construir o dispositivo planejado por você e testar se ele está funcionando. Né? Usando, claro, no caso, em vez de picolé, para não ter desperdício, pedras de gelo. Então, o que eu espero que vocês façam isso? Então, eu espero que vocês recorram a uma caixa de um produto que a gente chama de poliestireno expandido,
que nada mais é do que o isopor, né? Então, o isopor ele tem essa função de ser um isolante. Então, nós temos a caixa de isopor. A caixa de isopor, né? Quando você vai a algum evento, alguma coisa, às vezes a pessoa leva uma caixa de isopor cheia de gelo e vende lá refrigerante, cerveja, né? Para o povo que está circulando ali no evento. Por quê? Porque e sempre mantendo tampado de preferência. Porque aí o isopor tampado, não é que ele vai perder calor, não, ele não vai deixar o calor entrar. Porque aí lá dentro mantém a temperatura baixa, mantém o gelo e mantém as bebidas geladas para poder vender. Tá? Então é isso, gente. Olha que tranquilo. 8 atividades, atividades totalmente relacionadas à interpretação que eu fiz do meu texto, sem segredo. Então, façam isso, gente. Leiam bastante, entendam o que você está lendo, vocês estão lendo, saibam interpretar o que vocês estão lendo. Isso vai ser fundamental, não só para fazer atividade nossa do dia a dia, mas para a vida inteira. Então você vai poder, quando estiver trabalhando, entender o que o texto está te dizendo e você vai interpretar esse texto e vai poder falar sobre ele. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Até!